Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula tem como tema imunidade aos micro-organismos. Tema referente à disciplina de Imunologia e Microbiologia, ministrada pelo professor Fabrício Ramos. Eu me chamo Lara Gomes Rufato e o meu grupo é composto pela Alessandra Leite, Andressa Peron, Lorena de Souza, Stephanie Alves e Tainá Castro. Espero que vocês gostem da nossa apresentação. Bora pro vídeo. Esses são os tópicos e dos assuntos que iremos abordar durante a nossa videoaula. A imunidade a bactérias extracelulares, imunidade contra bactérias intracelulares, imunidade contra fungos, imunidade contra vírus, imunidade contra parasitas e estratégias para o desenvolvimento de vacinas. Bom, falando um pouco a respeito do desenvolvimento de uma doença infecciosa, vale ressaltar os eventos fundamentais para que isso ocorra dentro do nosso organismo. Isso vai desde a entrada de um agente infeccioso, da invasão e da colonização dos tecidos. E vale ressaltar que os patógenos requerem respostas imunológicas diferentes e especializadas, porque pode acontecer um evento extracelular, intracelular, o tamanho do agente infeccioso também interfere, se é um micro-organismo ou um parasito. E dado essa infecção, o nosso sistema imune inato e adaptativo que irão cooperar para que esse agente infeccioso seja eliminado de uma forma eficiente. A primeira linha de defesa do nosso organismo contra esses agentes infecciosos é composta pelas barreiras epiteliais. Mas, além dessas barreiras, o organismo possui outros mecanismos que dificultam a entrada de agentes infecciosos e a sua proliferação no interior dos tecidos, como, por exemplo, a produção de diversos agentes antimicrobianos, fluxo de fluido através do epitélio, pH estomacal ácido e a presença da microbiota comensal. Falando agora a respeito do mecanismo da imunidade inata, os agentes infecciosos extracelulares podem se replicar na circulação, no lumen da via respiratória intestinal, bem como na superfície de epitélios. Dessa forma, o principal mecanismo da imunidade inata, utilizada para eliminar esse tipo de patógeno, é a fagocitose. E as principais células fagocitórias são os macrófagos, neutrófilos e as células dendríticas. Apesar desses fagócitos possuírem mecanismos microbicidas de forma constitutiva, estes podem ser aumentados após a ativação. Essa ativação ocorre através da exposição dos fagócitos a produtos microbianos ou através de citocinas derivadas de linfócitos T. Falando agora a respeito do mecanismo da imunidade adaptativa, a imunidade humoral é o principal mecanismo para a eliminação de patógenos extracelulares, bem como para a neutralização de toxinas. Os agentes infecciosos ativam linfócitos B e, dessa forma, há a produção de anticorpos específicos que poderão exercer as seguintes funções: neutralização do agente infeccioso, opsonização do patógeno e fagocitose e ativação da via clássica do complemento. A resposta imune humoral pode resultar em reações cruzadas contra proteínas próprias do hospedeiro, como, por exemplo, a febre reumática. Nessa doença, os anticorpos são produzidos contra a proteína M streptococcus beta-hemolíticos e acabam reagindo de forma cruzada com proteínas do coração, levando a uma inflamação cardíaca, também chamada de cardite. Outro efeito deletério da resposta imune humoral é a formação de imunocomplexos, os quais podem ser depositados nos glomérulos, vasos e articulações, resultando em glomerulonefrite, vasculite e artrite. Uma característica da bactéria intracelular facultativa é a sua capacidade de sobreviver e até mesmo se replicar dentro de fagócitos. Uma vez que esses micro-organismos são capazes de encontrar um nicho onde eles são inacessíveis a anticorpos circulantes, sua eliminação requer mecanismos de imunidade mediada pela célula. Muitas dessas infecções bacterianas intracelulares, a resposta do hospedeiro também causa lesão tecidual. A resposta imunológica inata a bactérias intracelulares consiste em fagócitos e nas células NK.
interações entre eles são mediadas por citocinas. A resposta imune adaptativa típica para estes micro-organismos é a imunidade mediada por célula em que as células T ativam os fagócitos para eliminar os micro-organismos. A imunidade inata pode controlar o crescimento bacteriano, mas a eliminação das bactérias requer imunidade adaptativa. A resposta imune inata contra bactérias intracelulares é medida principalmente por fagócitos e células natural killer. Fagócitos inicialmente neutrófilos e posteriormente macrófagos ingerem e tentam destruir esses micro-organismos, mas as bactérias intracelulares patogênicas são resistentes à degradação dentro de fagócitos. Os produtos dessas bactérias são reconhecidos por TLR e por proteínas citoplasmáticas da família dos receptores do tipo NOD, resultando na ativação dos fagócitos. O DNA bacteriano do citossol estimula as respostas do interferon tipo 1 através da via Stringer. As bactérias intracelulares ativam as células NK por induzir a expressão de ligandes de ativação de células NK em células infectadas e pela estimulação da produção de IL-12 e IL-15 pelas células dendríticas e macrófagos, e ambas são citocinas ativadoras da célula NK. A célula NK produzem FNY, que por sua vez ativa os macrófagos e promove a morte de bactérias fagocitas. Assim, células NK proporcionam uma defesa inicial contra esses micro-organismos antes do desenvolvimento da imunidade adaptativa. A principal resposta imunológica protetora contra bactérias intracelulares é o recrutamento e ativação de fagócitos mediado por célula T. Indivíduos com deficiência na imunidade mediada por células, tais como pacientes com AIDS, são extremamente suscetíveis a infecções por bactérias intracelulares. A ativação dos macrófagos que ocorre em resposta aos micro-organismos intracelulares é capaz de causar lesão tecidual. Essa lesão pode ser resultado de reações de hipersensibilidade tipo tardia, DTH, aos antígenos de proteína microbiana. Devido à evolução das bactérias intracelulares para resistir à distribuição dentro de fagócitos, elas muitas vezes persistem por longos períodos e acabam causando estimulação antigênica crônica e também ativação das células T e do macrófagos, o que pode resultar na formação de granulomas em torno dos micro-organismos. A característica histológica de infecção por algumas bactérias intracelulares é a inflamação granulomatosa. Esse tipo de reação pode servir para localizar e impedir a propagação de micro-organismos, mas ela também está associada ao comprometimento funcional grave causado pela necrose do tecido e pela fibrose. As bactérias intracelulares, elas desenvolveram várias estratégias para resistir à eliminação pelos fagócitos. Isso incluiu a inibição e fusão do fagolissossomo ou escapar pelo citossol, escondendo-se assim a partir dos mecanismos microbicidas dos lisossomos e a eliminação direta ou a inativação de substâncias microbicidas, como as espécies reativas do oxigênio. O resultado de infecção por estes organismos muitas vezes vai depender de as células T estimuladas por mecanismos. As infecções fúngicas, também chamadas de micoses, são importantes causas de morbidade e mortalidade em seres humanos. Algumas infecções fúngicas são endêmicas e essas infecções são normalmente causadas por fungos presentes no ambiente, cujos esporos penetram nos humanos. Outras infecções fúngicas, chamadas de oportunistas, pois agentes causadores causam doenças brandas ou não manifestam doença em indivíduos sadios, mas podem infectar e causar doenças graves em pessoas imunodeficientes. A imunidade comprometida é o fator predispotente mais importante para infecções fúngicas clinicamente significativas. A deficiência de neutrófilos como um resultado da supressão ou dano na medula óssea é frequentemente associado a tais infecções. Infecções por fungos oportunistas também estão associadas à imunodeficiência, causada pelo HIV, e a terapia para o câncer disseminado e rejeição ao transplante.
Diferentes fungos infectam os seres humanos e podem viver em tecidos extracelulares e dentro de fagócitos. Portanto, respostas imunológicas a estes micro-organismos são frequentemente imunidade inata e adaptativa contra fungos. Os principais mediadores da imunidade inata contra fungos são os neutrófilos e os macrófagos. Os pacientes com neutropenia são extremamente susceptíveis à infecção por fungos oportunistas. Os fagócitos e células dendríticas reconhecem os organismos fúngicos através dos TLRS e dos receptores do tipo lectina chamados dectinas. Os neutrófilos presumivelmente liberam substâncias fungicidas, tais como as espécies reativas de oxigênio e enzimas lisossômicas e fagocitam os fungos para a morte intracelular. A imunidade celular é o principal mecanismo de imunidade adaptativa contra infecções fúngicas. Muitos fungos extracelulares provocam fortes reações TH17, impulsionados em parte pela ativação da célula dendrítica, pela ligação de glucanas fúngicas à dectina. Um receptor para este polissacarídeo fúngico. As células dendríticas ativadas através deste receptor de lectina produzem citoquinas indutoras de TH17, como IL-6 e IL-23. As células de TH17 estimulam a inflamação e os neutrófilos e monócitos. As células de TH17 estimulam a inflamação e os neutrófilos e monócitos recrutados destroem os fungos. Os indivíduos com respostas TH17 defeituosas são suscetíveis à infecção por Cândida. Imunidade contra vírus. Os vírus são micro-organismos intracelulares obrigatórios, onde utilizam componentes de ácidos nucleico e a maquinária da síntese de proteínas do hospedeiro para replicar e espalhar. Eles infectam diversos tipos de células, na qual utilizam moléculas de superfície de células normais como receptores, para poderem entrar nas células, onde podem causar lesão tecidual e doença por uma série de mecanismos. Essa replicação viral interfere na síntese de proteínas e funções de células normais, levando à lesão, por fim, à morte da célula infectada. Esse resultado é um tipo de defeito citopático do vírus e a infecção é lítica, pois a célula é lisada. Na imunidade inata contra os vírus, os principais mecanismos são a inibição da infecção por interferos do tipo 1 e a destruição das células infectadas mediadas pelas células NK. As vias bioquímicas desencadeiam a produção de interferon, onde inclui o reconhecimento de DNA e RNA virais pelos TLRs endossomais e a ativação de receptores citoplasmáticos tipo RIG e da via de Sting pelo RNA e DNA virais. Essas vias convergem para a ativação de proteínas quinases que ativa fatores de transcrição de IRF que estimula a transcrição do gene do interferon tipo 1, onde esse interferon do tipo 1 vai inibir a replicação viral da célula infectada e da célula não infectada. Essas células de NK, elas destroem outras células infectadas por uma variedade de vírus. Também são importantes no mecanismo de imunidade contra vírus no início do curso da infecção. Elas agem antes das respostas imunes adaptativas terem sido desenvolvidas.
Expressão de NHC de classe 1 muitas vezes é desligada nas células infectadas por vírus, como um mecanismo de fuga dos CTLs, onde vai permitir que as células de NK destrua as células infectadas, pois na ausência de molécula de classe 1, libera células de NK em estado normal de exibição. Já a imunidade adaptativa contra vírus é mediada por anticorpos que bloqueiam a ligação do vírus e entram nas células dos hospedeiros, por CTLs, que eliminam a infecção, matando as células infectadas. Os anticorpos mais eficazes são de alta afinidade, na qual eles são produzidos nas reações de centro germinativo dependente da célula T. Eles são eficazes contra os vírus apenas durante a fase extracelular da vida dos micro-organismos. Os anticorpos antivirais ligam ao envelope viral aos antígenos do capsídeo, funcionando principalmente como anticorpos neutralizantes para impedir a fixação e a entrada do vírus em células hospedeiras. Os anticorpos podem opsonizar partículas virais e promover a sua depuração por fagócitos, onde essa ativação o corpo completo também pode participar da imunidade viral mediada por anticorpos, principalmente através da promoção de fagocitose e possivelmente pela lise direta de vírus com envoltório lipídico. Os anticorpos neutralizantes, eles bloqueiam a infecção viral de células e a disseminação do vírus de célula a célula, uma vez que o vírus entra nas células e começam a replicar intracelularmente. Eles se tornam inacessíveis aos anticorpos. A eliminação do vírus reside dentro das células, é mediada por CTL que matam as células infectadas. A principal função fisiológica dos CTLs é a vigilância contra a infecção viral. A maioria dos CTLs específicos para os vírus são células TCD8+, que reconhecem os peptídeos virais citosólicos, que geralmente sintetizados endogenamente, que são apresentados por moléculas de classe 1 da MHC. Na infecção latente, o DNA viral persiste na célula do hospedeiro, mas o vírus não replica ou destrói as células infectadas, na qual essa latência é um estado do equilíbrio entre a infecção e a resposta imune. A evasão da resposta imunológica pelos vírus, os vírus podem alterar seus antígenos, na qual eles vão deixar de ser alvos da resposta imune. Os principais mecanismos de variação antigênica são mutações pontuais e rearranjo dos genomas de RNA que conduzem à variação e mudança antigênica. Os dois principais antígenos dos vírus são a hemaglutinina viral trimétrica, que é o pico de proteína viral, e a neuramidinidase. Os genomas virais sofrem mutações que codificam essas proteínas de superfície, e a variação que ocorre como resultado é chamado de mudança antigênica. O rearranjo dos genes virais resulta em alterações importantes na estrutura antigênica, chamada de mudança antigênica, que cria vírus distintos. Agora eu vou falar um pouco sobre a imunidade contra os parasitas.
que essas infecções referem-se às infecções com parasitas de animais, como protozoários, eumintos e ectoparasitas, em países em desenvolvimento. Eles são responsáveis pela maior taxa de morbidade e mortalidade do que outras classes de organismos. Eles possuem um ciclo de vida complexo, que afeta uma parte em seres humanos e a outra em hospedeiros intermediários. Geralmente o ser humano ele é picado por um hospedeiro intermediário infectado ou pelo compartilhamento de um habitat. Um exemplo é a malária, que é a picada do mosquito infectado, e a esquistossomose, que é o compartilhamento de água contaminada. Bom, a maioria das infecções parasitárias são crônicas, devido à menor imunidade inata e à capacidade de resistência imunológica adaptativa. E, além disso, os fármacos parasitários geralmente não são eficazes contra esses organismos. Sobre a imunidade inata, o organismo é capaz de sobreviver e replicar dentro do hospedeiro, porque eles são adaptados a resistir às defesas do organismo do hospedeiro, né? E a principal imunidade inata dos protozoários é a fagocitose. Mas muitos desses parasitas são resistentes e podem acabar replicando dentro do macrófago. Os fagócitos também podem atacar os parasitas e secretar substâncias para matar esses organismos que são grandes demais para serem fagocitados. A imunidade adaptativa consiste numa resposta imune gerada ao longo da vida, tornando os organismos mais capazes de se defender dos micro-organismos patogênicos, gerando uma memória imunológica. Os diferentes parasitas podem provocar respostas adaptativas distintas. Alguns protozoários evoluíram para sobreviver no interior de células hospedeiras e os eumintos sobrevivem em tecidos extracelulares. Os parasitas escapam da sua imunicidade protetora, reduzindo a sua imunicidade pela inibição das respostas imunológicas do hospedeiro. Diferentes parasitas desenvolveram formas notavelmente eficazes de resistir à imunicidade CTL, linfócito T citotóxico. Por muitos anos, há tentativas de desenvolvimento de vacinas eficazes contra essas infecções parasitárias. Porém, o progresso ainda é lento devido à complexidade e resistência desses organismos. O nascimento da imunologia teve início quando Edward Jenner, em 1796, teve uma vacinação bem-sucedida contra a varíola, mostrando também a importância da imunização quando programas mundiais de vacinação levaram à erradicação completa ou quase completa de muitas doenças nos países desenvolvidos. O princípio fundamental da vacinação é administrar uma forma morta ou atenuada de um agente infeccioso ou um componente de um micro-organismo que não causa a doença, mas provoca uma resposta imune que fornece proteção contra a infecção pelo micro-organismo patogênico vivo. Vacinas bacterianas e virais atenuadas e inativas são compostas por micro-organismos não patogênicos intactos. São produzidos pelo tratamento dos micro-organismos de maneira que não possam causar a doença ou matando os micro-organismos. A grande vantagem das vacinas microbianas atenuadas é que provocam toda a resposta imunológica inata e adaptativa que o micro-organismo patogênico desencadearia de maneira ideal a indução da imunidade protetora. As bactérias vivas atenuadas foram mostradas pela primeira vez por Louis Pasteur, conferindo imunidade específica. Vacinas bacterianas em uso hoje, em geral, induzem uma proteção limitada e são eficazes apenas por curtos períodos. As vacinas virais atenuadas são geralmente mais eficazes.
Vacinas virais frequentemente induzem a imunidade específica duradoura, sendo a imunização de crianças suficiente para proteção ao longo da vida. Vacina de antígeno purificado ou subunidade são compostas de antígenos purificados a partir de micro-organismos ou toxinas inativadas e geralmente são administradas por um adjuvante. Uma utilização eficaz é feita na prevenção de doenças causadas por toxinas bacterianas. As toxinas podem ser inofensivas, sem perder a imunogenicidade, e tais toxinas induzem fortes respostas dos anticorpos. As vacinas compostas por antígenos de polissacarídeo bacteriano são usadas contra os pneumococos e influenza. Os polissacarídeos são antígenos independentes de células T. Tendem a induzir resposta de anticorpos de baixa afinidade e podem ser pouco imunogênicos em crianças. As respostas de anticorpos de alta afinidade podem ser produzidas contra antígenos polissacarídeos, pelo acoplamento dos polissacarídeos à proteína para formar vacinas conjugadas. As vacinas de proteína purificada estimulam as células T auxiliares e as respostas de anticorpos, mas elas não geram CLTs potentes. Vacinas de antígenos sintéticos têm como meta pesquisa em vacinas para identificar a maioria dos antígenos ou epítopos microbianos mais imunogênicos para sintetizá-los no laboratório e de usar os antígenos sintéticos como vacina. É possível deduzir as sequências proteicas de antígenos microbianos dos dados de sequências nucleotídicas para preparar grandes quantidades de proteína por tecnologia de DNA recombinantes. As vacinas feitas de antígenos derivados de DNA recombinante estão agora em uso para o vírus da hepatite, o vírus da herpes simples, o vírus da febre aftosa, os papilomas vírus humano e rotavírus. Vacina de vírus vivos envolvendo vírus recombinantes é outra abordagem para o desenvolvimento de vacinas e introduz os genes que codificam antígenos microbianos em um vírus não citopático e infectar pessoas com este vírus. O vírus funciona como uma fonte de antígeno em um indivíduo inoculado. A grande vantagem de vetores virais é que eles induzem o complemento total das respostas imunológicas, incluindo respostas CTL fortes. A inoculação de tais vírus recombinantes em muitas espécies de animais induz a imunidade humoral e a imunidade mediada por células contra o antígeno produzido pelo gene estranho. Um problema potencial com o vírus recombinante é que o vírus pode infectar as células hospedeiras e ainda embora eles não estejam patogênicos, podem produzir antígenos que estimulam respostas de CTL, que matam as células hospedeiras infectadas. Essas e outras preocupações de segurança têm limitado o amplo uso dos vetores virais para a produção de vacinas. Vacinas de DNA é um método interessante e foi desenvolvido com base em uma observação inesperada. A inoculação de um plasmídio que contém o DNA complementar que codifica um antígeno proteico leva as respostas imunes humoral e celular contra o antígeno. É provável que as APCs sejam transfectadas pelo plasmídio e o DNA complementar seja transcrito e traduzido em uma proteína imunogênica que induz respostas específicas. Os plasmídios bacterianos são ricos em nucleotídeos CpGs não metilados e são reconhecidos por um TLR, provocando assim uma resposta imunológica inata que aumenta a imunidade adaptativa. A capacidade de armazenar DNA sem refrigeração também faz com que essa técnica seja promissora. No entanto,
vacinas de DNA não têm sido tão eficazes quanto esperado em ensaios clínicos, não estando ainda completamente definidos. A imunização passiva é de curta duração, porque os hospedeiros não respondem à imunização e a proteção dura apenas enquanto os anticorpos injetados persistem. Além disso, a imunização passiva não induz memória. Um indivíduo imunizado não é protegido contra a exposição subsequente a toxinas ou ao micro-organismo novamente. E chegamos ao fim da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada se você assistiu até aqui, tá? Em caso de dúvidas, podem deixar nos comentários. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com algum amigo, se inscreva no canal da nossa turma e deixei aqui alguns meios de comunicação da nossa faculdade, tá? Muito obrigado e até mais!